A minha avó sempre me dizia que não era bom acender velas dentro de casa, tudo porque a chama atraía espíritos. Era sempre uma festa quando acabava a força lá em casa, quando faltava energia na rua ou algum poste de luz explodia, a gente ficava com a casa inteira no escuro e sempre gostava de começar a contar histórias de terror quando isso acontecia. Normalmente a minha mãe pegava algumas velas e acendia pela casa, mas eu sempre via minha avó repreendendo ela quando ela fazia isso, principalmente pelo risco de pegar fogo, né? Porque você acende vela dentro de casa e ela pode cair em algum lugar e pegar fogo. E também ela dizia que não prestava acender velas dentro de casa e principalmente oferecê-las para os mortos, porque as almas perdidas que estavam por perto viriam ficar perto da chama da vela, do fogo. E sempre no momento em que acabava a força, eu ouvia as pessoas na rua gritando: "Ê!". E aí você via as velas se acendendo dentro das janelas, dentro das casas. E como a gente contava história de terror lá em casa, minha avó já dizia que falar dos mortos ou lembrar dos mortos já bastava para que alguns espíritos que estavam por perto se aproximassem também para ouvir. Porque ela contava que os espíritos eram pessoas como nós, só que mortas, óbvio, e gostavam de ouvir histórias de terror ou qualquer outra história que os vivos contavam. Então, principalmente quando a gente falava histórias de espíritos, eles ficavam por perto ouvindo as nossas histórias e muitas vezes eles gostavam da história ou não gostavam e faziam algum barulho pela casa. Por isso que é normal, quando acaba a força, ouvir um barulho na cozinha ou num quarto. São os espíritos que estão por lá. Mas eu me lembro de uma vez que eu estava em casa com os meus irmãos e meus primos e acabou a força. E aí foi uma gritaria, a gente começou a tentar dar susto um no outro e tal. E aí eu lembro que a gente começou a querer brincar de se esconder no escuro, né? E minha mãe sempre falava: ó, cuidado que vocês vão cair, porque tá escuro e tal. E ela também não costumava acender velas dentro de casa, principalmente oferecendo para os mortos, porque minha avó dizia que isso não prestava. E nesse dia a gente não acendeu vela e começou a brincar de esconde-esconde no breu, no escuro. Minha mãe ficou sentada na sala conversando com meu pai e eu e meus primos correndo pela casa tentando se esconder um do outro. E teve um momento em que um dos meus primos se escondeu no quarto de cima, né? Porque a gente mora num sobrado. Se escondeu num dos quartos de cima da casa. E a gente começou a procurar ele e ninguém achava. E aí todo mundo começou a procurar, e a gente não achava o meu primo, né, o Igor, que ele estava escondido num dos quartos de cima. E como a gente estava meio com medo, porque estava tudo escuro, a gente desceu, todo mundo correndo, e falou: não vamos subir lá para procurar ele, não. E aí a gente começou a gritar o nome dele, começou: Igor, desce, Igor, desce. E minha mãe ficou: você vai se machucar em cima, Igor, você tá escuro aí. E aí ele não respondia. Aí meu pai percebeu, assim, falou: Igor. E aí ele falou: tio, tem alguém aqui no quarto. Aí minha mãe já. Aí minha mãe pegou, foi perto da escada e falou: Igor, desce. Aí ele falou: eu não consigo, eu tô com medo. Aí eu e os meus outros primos vimos que ele não tava brincando, porque ele era o mais medroso. Mas ele não brincava com essas coisas quando ele dizia que tava vendo, porque alguma coisa estava acontecendo. E aí nisso minha mãe já subiu, né? E foi lá resgatar o Igor, né? Aí meu pai até brigou com a gente, falou: tá vendo, vocês ficam falando de negócio de fantasma no escuro, o menino fica com medo, vai se esconder lá e trava de tanto medo. E a gente com medo, assim, né? Eu e meus irmãos, tinha uma prima junto com a gente. E nisso a minha mãe subiu pra encontrar o Igor, né? E aí eu percebi que no meio da escada, no meio assim, no fim da escada, ela parou. Porque minha mãe é sensitiva, é médium, aí ela falou: Igor, quem tá aí com você? Aí ele falou: eu não sei, só tem alguém aqui comigo, tá agachado aqui comigo, do lado da cama. Aí minha mãe falou: onde você tá? Aí ele falou: eu tô no quarto do Dani, que era o meu quarto, né? Eu tô no quarto do Daniel. E aí ela falou assim: tem uma vela acesa aí? E a gente imaginou que não tinha, né? Aí pra nossa surpresa ele falou: tem. E aí meu pai olhou pra mim assim e falou: você acendeu vela lá?
E aí eu falei, não fui eu que acendi. Aí minha mãe pegou e já cortou, falou, não, fui eu que acendi. Aí o meu pai falou, mas por que você acendeu a vela no quarto do Daniel? Ela falou, não, a vela não tá no quarto do Daniel. A vela tá no corredor, na frente do quarto do Daniel, só que o Igor tá vendo a vela. Só que realmente tem gente lá com ele, porque os espíritos se aproximam dessa vela. Aí nessa hora todo mundo já travou. E aí minha mãe falou, Igor, vem pra cá. Ele, eu não consigo, tia, eu não consigo, tem uma criança aqui comigo. E a gente começou. E aí a minha mãe, como que essa criança tá? Aí ele, ai, ela tá agachada aqui, ela tá agachada aqui. Aí a minha mãe pegou e falou assim, você sabe o nome dela? Aí ele, não, eu nem sei quem é, eu só sei que é uma criança porque é pequena, do meu tamanho, e tá aqui perto de mim me olhando. E sem se mover da escada, minha mãe já pediu pro meu pai o telefone, né? Aí ele pegou o telefone, que naquela época a gente não tinha celular ainda, era o telefone sem fio. Aí levou o telefone pra ela, aí da escada, sem se mover, ela ligou pra minha avó e começou a falar baixinho com a minha avó. E aí eu não conseguia ouvir o que ela falava com a minha avó. E aí eu só ouvi ela falando assim, tá bom. Não, ela, quarto dia, tá no quarto dia, mãe, eu não vou, não sei o quê. E aí ela desligou o telefone, ela falou, Igor, apaga a vela. Aí ele não conseguia se levantar, ele falou, tia, eu não consigo me mover, eu tô com muito medo, vem me buscar, vem me buscar. E aí ela falou, Igor, você vai ter que apagar a vela. Porque se você tá vendo, você conseguiu abrir um portal junto com os espíritos que estão aí. Porque se você tá vendo eles, é porque sua sensibilidade de criança permite. E meu primo não entendendo nada. Ela tentando explicar, ela, Igor, levanta e apaga a vela. Levanta e apaga a vela. E aí nessa hora meu pai já levantou e falou, eu vou lá pegar o menino, vou apagar essa vela. Aí ela colocou a mão assim e falou, não, ele vai ter que apagar. Porque se ele tá vendo que tem uma criança no quarto, ele vai ter que fechar esse portal, entre aspas. E aí meu pai pegou e falou pra ela, mas quem que acendeu essa vela? Ela falou, fui eu. E essa vela tinha que ser apagada no terceiro dia depois de acesa. Era uma daquelas velas de 7 dias, aquelas grossonas, sabe? E aí ela falou, hoje já é o quarto dia. Os espíritos estão conseguindo vir pra nossa dimensão. Por isso que o Igor tá vendo um deles. Nessa hora eu travei Travei que não passava nem Wi-Fi no rabo. Meus primos tudo travado no sofá e o Igor lá em cima vendo criança agachada do lado dele. Ou seja, sem força em casa, e ele tinha que ser ele o único a apagar a vela. E como o meu pai sempre foi muito cético, né? Tipo, até hoje ele começou a brigar com ela. Falou, mas quem mandou acender vela dentro de casa? Vai pegar fogo. E aí, você sabe que não pode acender. E aí a minha mãe preocupada, porque segundo ela, né? Segundo as crenças dela e da minha avó, depois do terceiro dia de vela acesa em casa, oferecida para os mortos, os espíritos que estão por perto, que se aproximam dessa vela, dessa chama dessa vela, começam a aparecer para os vivos, né? Eles começam a surgir, eles saem da dimensão deles e aparecer para nós. Então talvez fosse isso que o Igor estava vendo. E aí na hora que minha mãe deu um passo, ela ouviu uns passos e a gente também ouviu em cima do telhado. E não era nem onde o Igor estava, era no telhado, fazia. E meu primo com muito medo, né? Só chorava lá no quarto, tipo um choro bem. E os passos. E aí quando a minha mãe viu que a coisa tava ficando feia, ela começou a se aproximar do quarto devagar, naquele breu total, meu primo lá chorando. Tia, me tira daqui, tia. E aqueles passos. E meu pai ouvindo também os passos, falando, será que é gato que tem no estuque aí, né? E minha mãe chegando perto do meu primo, pra tentar apagar a vela. E aí de repente, pá! A televisão começa a falar, o micro-ondas apita, as pessoas não, a força volta. Do nada, meu primo saiu correndo, foi, abraçou a minha mãe com tudo. E aí ela foi lá no quarto e finalmente apagou a vela. E logo depois disso, meu primo desceu, assim, apavorado, e a gente sentado no sofá olhando pra ele, assim, né? E ele, tipo, olhando pra gente, assim. Aí a minha mãe pegou e falou, fiquem aí que eu vou fazer uma oração aqui no quarto. Ela se fechou no quarto, ficou lá, tipo, sei lá, 1 hora. Depois ela desceu, ela picou a vela em vários pedacinhos, foi lá pro fundo e queimou tudo. Aí ela disse pra gente,
alertou a gente, né, que a partir daquele dia, toda vez que acabasse a luz dentro de casa, era pra gente não acender nenhuma vela e não falar de morto dentro de casa, porque os espíritos se aproximam. E aí nesse momento o telefone tocou. Aí ela atendeu, era minha avó. A minha avó perguntou: o que aconteceu aí? A minha mãe: mãe, como você sabe o que aconteceu aqui? Como você sabe que aconteceu alguma coisa aqui? Aí minha avó disse: porque os espíritos que estavam aí agora estão aqui.